Em nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito que veio tirar o pecado do mundo, confiando-me a sua inspiração, a qual foi dada no dia de Pentecostes, mas novamente farei mais esse vídeo, a continuação dos dois que foi passado em seguida. Houve o primeiro e o segundo. Agora é o terceiro. Relação ao reino de Yahu aqui no planeta. Mas em relação do reino maligno também. Essa palestra é realmente mencionando o reino de Yahu, como foi difícil. Muita dificuldade, porque ele estava trabalhando com os seus escolhidos, num reino tenebroso, num reino maligno, mas aqui nesse vídeo vai mostrar a terceira etapa desse reino. O primeiro foi no reino de Yahu, no planeta Céu, o qual Lúcifer seduziu os seres e vieram iludidos para a Terra. Passou milhares e milhares de anos eles enganando aqueles seres. Eles clamaram ao Pai para livramento e ele então livrou. Assim foi. O primeiro vídeo, falando do reino maligno, o qual foi do planeta Céu, aqui no planeta Terra. Houve mudanças, modificações, que foi falado lá no primeiro vídeo. E no segundo vídeo foi falado a respeito da última geração, a qual foi feita a geração de Caim. Mas foi falado a respeito da geração de Adão e a geração de Caim à parte. A geração de Adão, a qual ele viveu criando seres maravilhosos e infinitos, daqueles seres que estavam sendo perturbados ou torturados por Lúcifer, porque eles eram imortais, não morriam. Era necessário que se transformasse em carne, se fosse ser humano carnal, mortal, para realmente ser resgatado o seu espírito. E assim foi, até o dilúvio. E esse dilúvio veio. O Pai proveniu a arca a Noé. E Noé foi obediente ao Yahu para não morrer, pois a perseguição era feita por a geração de Caim, que era da família, aparentemente, mas era geração de animais, tá bom, meu caro amigo? Agora é o terceiro vídeo. Ele recebeu a marca da besta, Caim, foi o primeiro 6 que ele herdou a maldição do pai, porque o pai arrependeu dos seus erros, dos seus pecados e viveu obedecendo. E Caim não, Caim matou seu irmão, porque ele queria ser o primogênito. E passou a ser. Yahu ser exaltado nessa etapa dessa vida. Porque o Altíssimo é bom. Ele me mostra essa inspiração, a qual eu tenho em nome de Yahushua. Eu falo o nome Yahushua, porque é esse o único nome que pode me resgatar. É o único nome que me vivifica. É o único nome que derrama o seu poder sobre a minha mente, o meu ser. É o único nome que me resgatará dessa vida mortal. E vai fazer o resgate final. Pois todos os que morreram acreditando na promessa de Yahushua, é o que fala agora no último vídeo. Esse palavra da agora.
Eles morreram, os antediluvianos que aceitaram Yahushua. Eles receberam o Pentecostes e pregaram entre a nação de Yahushua lá no tempo determinado, que era o dia de Pentecostes. Eles estavam muitas nações de vários países lá reunidos para participar do Pentecostes, meu caro amigo, pois eles excitavam a lei cerimonial. Eles estavam todos reunidos ali. Yahushua morreu e ressuscitou. Apareceu aos apóstolos e falou: ficai em Yahushua até que do alto seja revestido de poder. Esse poder é o que eu estou falando nesse momento, o qual ele está comigo. Louvado seja o seu puro nome, porque ele é bom, a sua benignidade é para sempre. Pelo sangue do Cordeiro Yahushua é que eu estou vivendo. Pelo sacrifício e pelo poder ao qual ele derramou no Pentecostes. Pois aquele poder foi o qual ele tirou o Espírito e guardou o Espírito dos seres antediluvianos, os que morreram afogados nas águas, receberam a modificação, porque eles eram seres imortais que se encarnaram em homens. E ali ficou um ser humano contaminado, um corpo mortal e um espírito de vida nele, ao qual o espírito de vida era do Altíssimo e o corpo era do maligno, mas se acabou, porque se tornou mortal e a terra consumiu, meu caro amigo. Aqueles seres morreram e o poder ficou com Lúcifer. Diz ele que é um poder, hoje, para enganar as nações, ele diz que é um poder, é um corpo dentro de um corpo. Eles enganam os seres humanos, os idólatras, os feiticeiros, os espíritas. E essas religiões, as quais adoram imagem de escultura, criaram 3 deuses para eles, que é a Trindade. A Trindade são 3 ídolos. É o Jesus, que o nome é Yahushua, o Salvador, mas eles dizem que é Jesus. É uma criação deles esse nome, porque Jesus, a letra J, começou do ano 1500 para cá. Então não existe esse chamado Jesus. Foi uma criação católica para trocar o nome do mestre Yahushua. É uma corrupção. Aí tem Deus. Deus é um ídolo da mitologia grega, que é o pai deles. É uma trindade, já 2. E tem Espírito Santo. Espírito Santo é derivação direta para os ídolos, para as imagens. E a outra coisa pior ainda, é derivada de Satã. Santo vem de Satã. Satã, quem diz que tem o Espírito Santo, você está dizendo que é filho de Satã. Porque ele fez o Filho do Altíssimo, nessa escritura, ser filho de Satã. Então, meu caro amigo, meu irmão,
Eles levaram ele à morte porque eles achavam ser filho de Satã. Você está entendendo, meu irmão? Levaram Yahushua à morte por causa que eles achavam que era filho de Satã. O espírito maligno apoderou-se dele. O espírito que operou em Caim estava atuando naqueles seres que eram governantes, eram sacerdotes, eram ministros que estavam no governo de Yahushua. Mas ainda não tinha chegado o tempo dele sair, dele ser retirado. Ele morreu, ressuscitou. Depois de 3 dias apareceu aos apóstolos, aos seus seguidores. De lá que ele pregou para os antediluvianos. Após a sua morte, ele pregou aos antediluvianos. Que antediluviano, qual ele pregou? Os espíritas pegam para dizer que depois que ele morreu, ele foi lá no inferno pregar. Olha, meu caro amigo, abominação e mentira é isto. Porque os antediluvianos estavam como homens recebendo Pentecostes. E ele pregou para eles 40 dias aqui depois da sua ressurreição, meu caro amigo. Em nome de Yahushua é que eu estou falando pela inspiração a qual ele me deu. Pelo Espírito puro. É que eu estou te falando essas palavras para você se salvar, para você deixar de dizer que tem um ser dentro de você, que morre, seu corpo vai para o pó e se acaba, e você fica um ser aí em algum lugar. Isto é uma abominação idólatra. É uma mentira da idolatria, do falso cristianismo e do falso espiritualista. Em nome de Yahushua, eu falo em nome dele, que esse poder, o qual ele derramou no Pentecoste, é um poder, o qual estava nos antediluvianos antes da morte deles. Após eles morrerem, foi reservado com o Pai esse poder. E o poder maligno ficou com Lúcifer, meu caro amigo. Um poder sem inteligência e sem sabedoria, mas usado pelos seres que não tinham sido homens. Eles é que usam esse poder maligno, o qual eles têm inteligência, porque eles não foram ainda ser humano. Mas os que foram ser humanos não são nada. Apenas uma força que aqueles que ativam podem movimentar e podem operar e manifestar em vários lugares, em várias crenças idólatras, como hoje existe, meu caro amigo. Eu te falo isso em nome de Yahushua, como eu sei que o sol sai pela manhã e o sol se põe pela tarde. Eu te falo essas palavras em nome do meu rei. Hoje ele é rei, Yahushua, que morreu no Calvário e ressuscitou e deu poder para mim hoje, para eu ter essa esperança de vida infinita. Sem esse poder ninguém se salva, meu caro amigo. Em nome de Yahushua, eu te falo, eu te garanto essa palavra, que é esse poder que vai tomar posse do teu corpo, o poder chamado Espírito puro. Não fale Espírito Santo, porque se você falar que tem o Espírito Santo, você é um filho de Satã. Porque Satã é derivado do Espírito Santo. Santo vem de Satã.
Então eu falo, o espírito puro de Yahweh, qual fez aqueles seres com espírito puro, e eles viviam em um corpo. Aí esses corpos se tornaram carne e morreram. E o Espírito usou ao Pai que o deu, e hoje é o poder que vai ressuscitar todos os que morreram após a vinda de Yahushua. Ressuscitarão e reinarão os que morreram crendo no nome de Yahushua. Yahushua. Lembra que eu estou falando todas as letras do nome do Pai. Yahushua. Tem um rezinho nessa meio da palavra. A pronúncia deve ser realizada com todas as letras do nome do Pai. Yahushua. Ao Pai salva, pois é o único meio, o único recurso que é infinito, é do Pai esse poder que vem em nome do seu primogênito que está reinando hoje, e infinito, pelos tempos infinitos. Durante o milênio, ele ressuscitará os seus escolhidos após os 40 dias, 45 dias, que são o período dos bem-aventurados, meu caro amigo, os quais irão obedecer à lei da maneira correta, a lei de Yahushua, a lei de Yahushua. Yahuwah é a lei dos 10 mandamentos, a lei de guardar o sétimo tempo ou sétimo dia, que é cai no segundo dia da semana nesse calendário romano, meu caro amigo. Lembra que o calendário romano começou o primeiro dia, foi chamado dia do sol. Começou no 6º dia da semana e colocaram depois de domingo, São Domingo. Este representa o primeiro dia do calendário romano, que caiu no 6º dia da semana do calendário da criação, os quais eles não respeitaram e mataram o povo de Yahushua, destruíram após os anos 70 aos anos 100. O povo de Yahushua levaram cativos para ser vendidos. E assim, meu caro amigo, toda a nação de Yahushua, a nação se desfaleceram e acabou aquela nação de Yahushua. Se tornou um povo espalhado em todo o globo terrestre, meu caro amigo. Em nome de Yahushua, os Yahushua espalharam sobre todo o planeta Terra, pois o Espírito do Altíssimo, os quais não estavam em corpos, eles tomaram formas em corpos. E hoje, meu caro amigo, está anunciando esse reino milenar, o reino qual vai ressuscitar todos os que morreram crendo no nome de Yahushua. E assim reinarão durante 1000 anos sem a morte. Os que estão vivos brigando hoje são os bem-aventurados em nome de Yahushua. Está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 e 12. Pois o ano lá, o qual fala de 1290 dias,
ele se cumpriu no ano 6000, se cumprirá no ano 6000. E aí então começará o período dos bem-aventurados, porque é julgamento das nações a qual nós estamos nesse momento. Em nome de Yahushua, e vivemos no período de julgamento das nações. E quem clama em nome de Yahushua, na verdade, são bem-aventurados, porque clamam no nome de Yahushua, o único que salva, o único que vai desfazer de todas essas bandaleiras de religiões falsas, com nome falso, nome Deus, nome Jesus, e nomes de ídolos malignos. Pois é isso que vai acontecer, meu caro amigo. Se você ficar adorando Deus, adorando Jesus, adorando essas glórias, essas idolatrias, essas coisas horríveis que está na Escritura, na João Ferreira de Almeida, é a qual eu leio, mas passa o filtro em nome de Yahushua, porque implantaram ali uma falsa palavra entre as palavras dos profetas. E o Espírito puro do Altíssimo me dá esse entendimento para falar segundo a inspiração do meu Pai, Yahushua. Pois o poder é que está falando. Em nome de Yahushua, é que eu estou falando, meu caro amigo, meu irmão. Agora nós estamos já no milênio. Eu tenho que afirmar isso, pelo calendário da criação. Anos de 360 dias. Nós estamos no final do ano 6000, entrando no ano milenar. Esse ano milenar é o período o qual diz que será o julgamento de todas as nações, a qual virá os flagelos, qual já está vindo, os qual virá destruições, está acontecendo, mas não é ainda o fatal. Mas Yahuwah sabe do que vai acontecer mais na frente, que temos agora 45 anos, meu caro amigo. Para vivermos dentro do milênio, temos 45 anos apenas. E bem-aventurado você que acredita no nome de Yahushua e viverá nesse período do milênio, porque o sofrimento será tirado de você, meu caro amigo. O Pai dá o livramento para todos os que crêem no seu nome, Yahushua, pelo poder, o qual ele purificou no Pentecoste, na morte do seu primogênito filho, Yahushua. Lembra-se disso, meu caro amigo, meu irmão, e acredita no nome de Yahushua, porque é o único que pode nos salvar. É esse poder que foi dado no dia de Pentecostes. Aleluia, Yahuwah, porque Ele é bom, porque o seu poder é infinito, a sua vida, a qual Ele me deu, é infinita. Falta que eu abrace essa vida em nome de Yahushua, é a única oportunidade, porque é o único nome. Não é Yeshua, não é Jesus, não é esses nomes que... Yahushua, nada disso salva ninguém, mas é em nome e pelo poder, o qual ressuscitou ele ao terceiro dia.
Aquele poder foi do Pai ao qual estava em Adão antes, no morte dele, antes do dilúvio. O poder estava ali em Yahushua, e ele foi purificado e ressurgiu e reina com o Pai hoje. Ele derramará o seu infinito poder para vivificar nossos corpos, para dar a vida infinita, a qual é infinita. Ninguém poderá tirar de nós, se nós estivermos com Ele. Nós estivermos com Ele, porque Ele foi criado, foi feito um pouco menor do que os seres celestiais. Que seres celestiais? Aqueles que vieram para cá. Tá entendendo, meu caro amigo? Por que que o Altíssimo não pegou nenhum daqueles seres e resgatou o planeta? Ele enviou seu primogênito porque ele era o Pai de todos. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Yahuwah, a palavra de Yahuwah, a qual ele vivia ali reinando no Pai. Yahuwah era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, meu caro amigo, meu irmão. Aleluia, Yahuwah, porque o Altíssimo é bom. Porque o Altíssimo é o Todo-Poderoso que reina agora e para sempre. Ele é o meu Pai e Pai de todos aqueles que acreditam no nome de Yahushua. Este nome é puro. Este nome estava no seu primogênito antes da fundação do planeta Terra. Em nome de Yahushua. É que eu falo essas palavras, porque Ele é o meu Rei. É Ele que me defende agora, neste período qual as nações estão sendo julgadas. Se você acredita no nome de Yahushua, na verdade, você é um bem-aventurado, porque está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, 11 e 12. Bem-aventurado aquele que realmente acredita nesse tempo, pois são bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. É dito lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 11 e 12. Porque você, meu caro amigo, não há outra opção. Adão, ele era o primogênito, o único homem que nasceu com corpo criado aqui no planeta. A partir dele, ninguém mais nasceu assim, nem foi criado assim. Porque Lúcifer, ele pegou os animais e fazia genéticas e modificava as gerações, criando a imagem deles naqueles animais. Progrediu entre as abominações, porque ele não tinha o espírito puro. Ele não tinha ordem de fazer pureza, mas fazia segundo a imagem dos animais, algumas coisas mais bonitas, outras mais feias. Mas teve fêmeas lá que Caim se agradou delas, tá? Caim se agradou delas e eles agradaram de Caim, porque Caim era um ser da geração de Adão. Em nome de Yahushua é que eu falo essas palavras, meu caro amigo. Aqui no livro de Hebreus, fala algumas coisas a respeito de Yahushua,
porque diz assim: portanto convém-nos estar com mais diligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos seres celestiais permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, olha aí, aqueles seres lá receberam a justa contribuição e eles aceitaram, porque era o único recurso que tinha de salvar-se, era crendo na palavra de Adão. Adão era o mensageiro da época. Aleluia, e que foi passando de geração a geração, passou para Sete, de Sete até Adão, e de Adão a Abraão, e Abraão chegou até Noé, até Davi, e de Davi, então, começou a desmoronar, meu caro amigo, porque veio Salomão, e herdou muitas mulheres, formou muitas nações, e idolatria caiu. E assim foi, meu caro amigo, e até Yahushua, o período qual ele nasceu como homem, para resgatar o homem. Ele tinha que se fazer carne, ser semelhante aos homens em tudo. Mas ele foi firme e fiel até a morte, porque na hora que ele estava sofrendo, ele poderia ter clamado ao contrário, mas não. Ele disse: Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles eram malignos e estavam contaminados com o espírito maligno. Mas no dia de Pentecostes, muitas das milhões e milhões de pessoas abriram a mente, pois o poder foi dado ao Espírito puro no dia de Pentecostes, e todos realmente receberam esse poder. Aleluia, Yahweh. Aqui fala o seguinte: vemos, porém, coroado de honra aquele Yahushua que fora feito um pouco menor do que os seres celestiais, por causa da paixão e da morte, para que, pela graça, pela bondade de Yahuwah, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, mediante quem todo existe, trazendo muitos filhos à luz, ao resplendor, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que purifica, como os que são purificados, são todos